Boa noite, gente. Como estão? É, mais um videozinho, mais uma videoaula do nosso primeiro assunto da segunda unidade, ah, que são os analgésicos opioides, né? Esse é um assunto legal, um assunto tranquilo, que tem um pouco a ver, né, com dois assuntos da primeira unidade: depressor do sistema nervoso central e analgésicos, né? Analgésicos opioides. Porque além desse tipo de medicamento fazer analgesia, ser usado para diminuir ou reduzir, ou, né, a, diminuir o potencial de ação, diminuir a ação da dor, né? Ou fazer com que a dor suma do seu corpo. Desculpa, ficou truncado. Ah, ele deprime o sistema nervoso central, porque ele não vai atuar apenas nas terminações nervosas, né? Nosso sistema nervoso autônomo ou nosso sistema periférico, mas para poder reduzir, diminuir ou fazer com que a dor suma, ele vai agir no sistema nervoso central. Então, a dor ela vai sumir a partir do quê? Da ação desse medicamento no sistema nervoso central e, consequentemente, vamos ter outras reações no nosso corpo, né? Espero que vocês estejam bem, seguindo a quarentena, estudando, na tranquilidade, ah, estudando devagarzinho, de modo organizado, separando todo dia um conteúdo para estudar, né? Nada de sobrecarregar, tanto que no meu caso, a disciplina eu tenho dado sempre um tempinho a mais para vocês estarem se organizando. Então vamos lá, vamos falar dos analgésicos opioides. Olha, aparecia aqui do ladinho direito de vocês, tá? Tô aqui no cantinho. Podem olhar para o cantinho direito, vocês vão me ver. Vamos falar desses analgésicos opioides, né? Dessa classe de medicamento importante, utilizada em dores extremas, utilizados em cuidados paliativos também, pessoas que estão na terminalidade, né? Então, vamos lá. É, a, a fabricação dos opioides, ela remota à antiguidade, né? Porque a analgesia, como a gente fala, o alívio da dor, para que aliviar, né, seu corpo de alguma dor. Deixa eu consertar aqui até para cima. Aí, aumenta aqui. Aí, pronto. Para aliviar a dor, existia o ópio originário da papoula, né? É uma planta, uma espécie de semente, né? É uma semente obtida de uma papoula, uma espécie de papoula, que é uma planta. E o ópio era obtido dela, né? E o que essa planta causava? Essa planta, além de causar dor, deprimia, relaxava, deprimia o sistema nervoso central e causava relaxamento sistêmico, né? E alguns medicamentos são derivados da papoula, né? A morfina, a codeína, a papaverina, medicamentos de origem opioide utilizados para analgesia. Este tipo de medicamento ele é chamado narcótico. Por que narcótico? Porque causa vício, né? Então, como nós já falamos, né? Causa vício. Então, assim, as pessoas viciadas em narcóticos, a euforia desejada está também relacionada à tolerância e os níveis de dosagem. Então, assim, esse medicamento causa dependência e vício, por isso que é chamado de narcótico. Para ele ser prescrito, tem que ser a dosagem correta. Esse medicamento é liberado a partir da autorização do médico. O enfermeiro, quando for administrar, também tem que assinar, né? Geralmente nos hospitais tem ele. É utilizado mais intra-hospitalar. E é controlado esse tipo de medicamento, porque pode fazer depressão do sistema nervoso central, consequentemente a pessoa entrar numa depressão cardiorrespiratória, entrar em parada. Por isso que a dosagem dele é controlada, né? Porque ele não pode estar em uma dosagem um pouquinho acima da prescrita, daquilo que seu corpo
suporta, pode levar a isso. Então, por isso que além de analgesia, ele deprime o sistema nervoso central. Os analgésicos opioides, a terminologia opioide refere-se aos compostos relacionados ao ópio. E o ópio era obtido da papoula, como nós vimos, né? Então, a morfina, codeína e tebaína, esses são medicamentos de origem natural, que são sintetizados direto do ópio, da planta, né? Por isso que é opioide, e todos os semissintéticos, porque são obtidos uma parte da natureza modificada em laboratório, mas não deixa de ser o quê? De origem do ópio também. Existem alguns fármacos sintéticos, né, que são totalmente originados em laboratório, mas também o princípio dele foi originado a partir do ópio, né? Porque até os sintéticos eles vão causar analgesia e depressão do sistema nervoso central, um relaxamento sistêmico. Como eu disse para vocês, são fármacos narcóticos, causam dependência. E a classificação dos opioides? Nós temos vários tipos, né? Temos aquele análogos da morfina, ou seja, semelhantes à morfina, né? Temos os agonistas parciais e antagonistas, ou seja, nós temos aquele que vai ter o princípio ativo de fato, que é o princípio desejado, seja ele pleno, como os agonistas, ou os parciais, né? Que vão ter uma ação parcial e semelhante, mas não totalmente igual à morfina. E o antagonista, ele vai fazer o quê? Ele vai servir como antídoto, porque ele vai fazer o efeito contrário. Então, dentre os agonistas análogos da morfina, nós temos a morfina, a heroína e a codeína. Você já deve ter ouvido falar de pessoas viciadas em heroína. Sim, a heroína é uma droga obtida também derivada do ópio e causa dependência. Mas a heroína também pode ser utilizada como medicamento? Claro, ela é um medicamento, mas quem vai prescrever a dosagem é o quê? O médico. Temos agonistas parciais, temos a nalorfina e a levalorfan, né? Todos esses 5 medicamentos, eles têm o efeito analgésico, e como consequência deprime o sistema nervoso central. E o antagonista é a naloxona. A naloxona é o antagonista mais conhecido da morfina. Né? A morfina e a codeína vocês vão ver bastante nos hospitais. E nós temos os derivados sintéticos, né, feitos em laboratório, que causam analgesia, mas que acaba deprimindo o sistema nervoso central. E aí nós temos as fenilpiperidinas, né, é uma subclasse dos opioides. E aí nós temos como medicamento o fentanil, muito conhecido, e a meperidina, também bastante conhecido. Nós temos também a metadona, e dentro dessa subclasse de medicamentos nós temos metadona e dextropropoxifeno, né? O dextropropoxifeno eu não conheço tanto, conheço mais metadona, meperidina e fentanil. Nós temos a benzomorfan, né? Conhecido comumente como pentazocina, e nós temos a tebaína, que é bem conhecida também, chamada de etorfina. Esses medicamentos são nome de medicamentos, tá? Derivados sintéticos do opioide, porque ele vai ter ação semelhante igual ao ópio, só que não é originário naturalmente, é feito em laboratório. E os antagonistas de um modo geral. Nós temos a naloxona, que é um antagonista de fato da morfina, mas nós temos outro que vai funcionar para os outros medicamentos, que vão modificar o efeito, então por isso é antagonista, né? A nalorfina, naltrexona também são antagonistas dos opioides. E a naloxona, que é o mais comum. Então, se perguntar para você, antagonista da morfina ou do dolossal dolantine, que também é um medicamento que entra dentro dessa classe. Quais são? Naloxona, vocês não vão esquecer mais. É o antagonista, ele vai modificar o efeito. Qualquer pessoa que entrar no overdose ou começar a ter reação de hipersensibilidade decorrente de um opioide ou dos análogos sintéticos do opioide, desse tipo de medicamento de modo geral, vai ser a naloxona. Também tem a nalorfina e a naltrexona. E o mecanismo de ação, né? Como eu disse para vocês, eles são analgésicos opioides, eles vão causar analgesia, mas não a nível apenas periférico, vai ser sistêmico, né? Porque ele atua no sistema nervoso central.
Então, por quê? Além de causar analgesia, eles alteram a atividade neuronal. Vão diminuir a liberação de neurotransmissores desse modo, diminuindo a liberação de neurotransmissores, reduz a atividade neuronal, então, consequentemente, a gente vai ter o quê? Uma redução da atividade sistêmica. Como consequência da diminuição da atividade neuronal, por conta da diminuição da liberação de neurotransmissores. O que vai acontecer? Depressão do córtex cerebral, né? Do sistema nervoso central, e com isso a sensação, os sentidos e a percepção começam a ficar embotados, porque a pessoa vai começar a ficar sonolenta, ela fica sonolenta, ela vai dormir, porque vai diminuir a atividade neuronal, podendo entrar em um embotamento de todo o sistema sensorial, né? Faz rebaixamento de sensório, porque o sistema sensorial ele fica comprometido, fica rebaixado, porque o córtex cerebral, o sistema nervoso central está deprimido. E aí, a pessoa ansiosa, apreensiva, ela vai ter esse quadro de ansiedade, depressão, de apreensão, na verdade, ficar, ai meu Deus, eu estou eufórico, ansioso, vai o quê? Diminuir, né? Vai reduzir. Mas é utilizado para tratamento de depressão? De modo algum. Esse medicamento não é utilizado para tratamento de depressão. A pessoa que está ansiosa por conta da dor, ela acaba diminuindo sua ansiedade porque vai reduzir a atividade neuronal, mas, consequentemente, também vai reduzir a dor dela. Então, é uma atuação sistêmica desse medicamento. E as ações farmacológicas da morfina, podemos falar de qual? Da analgesia, né? Então, utilizado para dores agudas e crônicas. Dores agudas, aquela dor extremamente forte, imediata, um pós-cirúrgico extenso mesmo, que a pessoa precisa ficar internada. Ela tem uma ação e crônica, né? Dores a longo prazo, dores fortes demais, dores decorrentes de problemas musculoesqueléticos crônicos, né? Doenças neurodegenerativas também que causam dores crônicas, e também pessoas que estão em terminalidade de câncer, né? Esse tipo de medicamento também, a ação dele causar euforia, porque vai causar bem-estar, vai fazer a pessoa ter um contentamento, né? A depender da situação que esse paciente esteja, pode fazer essa euforia, mas essa euforia no sentido de bem-estar, de leveza e de contentamento mesmo. Mas diminui a ansiedade, diminui a questão daquela angústia. Pode causar depressão respiratória, então a pessoa ela pode fazer uma bradipneia, sim, a troca gasosa ficar comprometida porque reduziu o sistema nervoso central. Pode causar náuseas e vômito? Pode interferir no trato gastrointestinal? Sim, porque vai diminuir a motilidade, pode causar constipação. Claro que vai causar constipação. A atividade neuronal está diminuída, então a gente não vai ter tanta atividade gastrointestinal, né? Por isso que eu falo que esse medicamento ele é sistêmico. Dentre outras ações da morfina, né, são os efeitos indesejados, hipotensão em altas doses, que pode fazer uma hipotensão severa, e imunossupressão após o uso crônico. Uma pessoa que faz uso de morfina por muito tempo, prolongado, ela vai ficar imunossuprimida, seu sistema imunológico vai ficar o quê? Diminuído. E esses medicamentos causam síndrome da abstinência. Nós já conversamos um pouquinho. Os medicamentos que causam que alteram o sistema nervoso central, né, e que são narcóticos, eles causam síndrome de abstinência, porque causa dependência. E esse medicamento, eu disse para vocês, causa dependência. E aí, qual é essa síndrome de abstinência que é comum a esses medicamentos? Como as drogas ilícitas também. Irritabilidade, perda de peso, febre, pupilas midriáticas, náuseas, diarreia, insônia, até um quadro de crise convulsiva. Por quê? É uma retirada abrupta do medicamento, né? Então, como eu já falei para vocês, tem que fazer um desmame, a gente tem que fazer redução de danos e diminuindo lentamente esse medicamento quando quiser desmamar ele, porque ele causa uma dependência muito rápida, né? Então, se a gente tirar rápido esse medicamento, se não for reduzindo as doses, causa convulsão, porque vai alterar o quê? Vai alterar a atividade neuronal, né? E aí pode fazer um colapso neuronal. A síndrome de abstinência, ela é comum nesses medicamentos, ela é muito comum mesmo que faz uso desse medicamento. Pode durar 2 dias,
e desaparecer até 8 dias. Então, tem que estar sempre observando. E o aspecto farmacocinético desse medicamento, né? A absorção oral é regular. A codeína, ela tem uma absorção oral melhor que a morfina, né? De modo oral. Esses medicamentos, eles sofrem efeitos de primeira passagem, principalmente. Ou seja, passa 2 vezes pelo fígado, metabolizado 2 vezes, né? Principalmente quando é via oral, né? Endovenoso, não. Que já vai ser diretamente na veia. E a meia-vida plasmática desse medicamento é de 3 a 6 horas. Então, a gente vê que a substância some rapidamente do organismo. 6 horas da meia-vida plasmática, a gente sabe que é muito pouco. Dentre os outros principais opioides que conhecemos, eu vou estar falando um pouquinho para vocês aqui. Temos a diacetilmorfina, que é também conhecida como heroína, obtida através da morfina. Ela é mais lipossolúvel. A gente sabe que os medicamentos lipossolúveis têm uma maior facilidade de absorção e causa maior o quê? Dependência, tá? Temos a codeína, que é um outro tipo de opioide, também obtido da morfina. Ele tem uma absorção muito boa pela via oral, ele é antitussígeno, ele tem baixa potência analgésica, mas se ele é associado com a aspirina, ele vai ser utilizado para dores de cabeça, dores nas costas, né? A codeína. Ele não induz euforia e a constipação ela é intensa, porque esse medicamento vai mais do que causar analgesia, fazer uma redução, uma depressão do sistema nervoso central. Então, a potência analgésica dele é quando associada à aspirina, tá? Ele não vai induzir euforia, mas a constipação vai ser intensa. Temos o dextropropoxifeno, né? Ele tem uma ação similar à codeína, só que a duração dele é mais longa e ainda se estuda para saber como é a dependência dele, né? Como ele causa dependência no organismo. Ele é meio contraditório. Existem artigos que dizem que a dependência dele é só a longo prazo o uso, e outros artigos que falam, às vezes, que em pouco tempo, assim como a codeína, ele causa dependência. Então, é meio que contraditório, então ele se discute ainda. Temos a meperidina, é muito conhecida. Ela tem uma ação similar à morfina também, né? No tratamento da agitação. Tem uma pequena duração do efeito. Ele é muito utilizado como anestésico no parto, né? Não causa tanta dependência, a sedação ela é pouca, não causa tanta euforia, a sedação é pouca, como eu disse, não causa tanta dependência. A gente tem um problema, esse medicamento ele não pode ser associado com inibidores da MAO, que pode levar a uma hipertermia e a uma crise convulsiva, tá? Então pode fazer associação, então não é interessante. O fentanil é muito conhecido, né? São chamados de derivados da fenilpiperidina. Tem uma ação similar à morfina, só que a duração é bem curta. O fentanil ele é muito utilizado para anestesia. Não é porque é óbvio que vai ser um anestésico, né? Um anestésico. Por quê? Principalmente cirurgia de curta duração. Além de causar sedação, reduz a terminações nervosas para a dor, né? Então, causa alívio da dor. Nós temos a etorfina. A etorfina ele é um análogo da morfina, só que ele tem uma potência muito, infinitamente maior do que a morfina. 1000 vezes maior que a morfina. Tanto que esse medicamento ele não é utilizado em seres humanos, para imobilizar animais grandes, de grande porte mesmo. Então, a etorfina, a gente não usa em ser humano, viu, gente? Ela é um opioide mais para animais de grandíssimo porte. Nós temos a metadona, também tem uma ação similar e semelhante à morfina, tem um efeito sedativo menor, tem uma longa duração no organismo, porque a meia-vida é maior que 24 horas, tem menor dependência, porque se a meia-vida é maior que 24 horas, então você não vai fazendo o uso contínuo do medicamento, né? Você não faz de 6 horas, 8 horas, enfim, né? Como a meia-vida é maior que 24 horas, o uso dele não é tão constante. Logo, a crise de abstinência também é menos severa porque ele causa menor dependência. Todo medicamento, gente,
que causar menor dependência do sistema nervoso central, a síndrome de abstinência é menor. É semelhante às drogas ilícitas, né? A questão da abstinência e da dependência. A pentazocina, em doses baixas, ela tem uma potência muito boa, similar à morfina. Em doses baixas, você vê que ele é muito forte. Em altas doses, causa depressão respiratória. É batata. Aumentou a dose, pode esperar depressão respiratória, o paciente ele pode entrar em coma, pode fazer uma parada cardiorrespiratória. Então, é interessante esse medicamento, quando o médico prescreve, é doses mínimas mesmo, porque a morfina já é forte. Agora, tu imagina esse medicamento em dose pouquinha, já tem uma ação semelhante à da morfina, né? A nalorfina tem uma estrutura semelhante à morfina, né? Ela reverte a depressão respiratória por opioides e o efeito é curto. Nós temos a naltrexona agora como antagonista opioide. Ela tem uma ação similar à naloxona, que eu já falei para vocês que é o antagonista mais conhecido para a morfina. Só que a duração da naltrexona é muito maior, né? Porque a meia-vida dele é de cerca de 10 horas. Ele ainda está em uso experimental, mas já não tem uso clínico, não é prescrito ainda, mas tem feito testes com seres humanos da naltrexona. Ele neutraliza todos os efeitos dos opiáceos, né? Ou opioides, que é a mesma coisa. E os principais usos dos opioides? Eles são indicados para quê, os opioides, gente? Dores agudas severas de origem traumática, né? Aconteceu um trauma, dor extrema, né? Uma pessoa de acidente, quebrou o fêmur, pererê, um trauma. Então, dor aguda traumática muito forte. Vai tomar o quê? Fentanil e morfina. Dores agudas. Dores médias de origem inflamatória, né? Uma reação inflamatória bem importante mesmo. Uma dor extremamente forte, mas de origem inflamatória. O processo inflamatório no corpo está causando muita dor. Aí utiliza-se a codeína, pentazocina e propoxifeno. Dores crônicas severas, e aí vamos para a morfina mesmo, né? Cuidados paliativos. Tem outros, mas é a mais conhecida. Dores crônicas neuropáticas que não respondem aos opioides, aí eles partem para amitriptilina. Nós vimos eu dei o exemplo desse medicamento lá como um dos depressores do sistema nervoso central lá atrás. E o envenenamento pelo ópio. O que é esse envenenamento pelo ópio, né? Esse envenenamento pelo ópio é quando a pessoa ela vai, na verdade, ela vai ter uma overdose decorrente do medicamento oriundo do ópio. O envenenamento causado pelo ópio ou a overdose medicamentosa decorrente da morfina, que é a mesma coisa, é o resultado de doses excessivas que foram tomadas com finalidade terapêutica ou também a pessoa que quis se suicidar, né? A tentativa de autoextermínio, de suicídio. E aí a pessoa ela vai tomar esse medicamento, doses extremas, além do que seu corpo aguenta, e aí a gente tem uma overdose por derivados de ópio, medicamentos derivados de ópio. A morte de uma pessoa por envenenamento de ópio ou por overdose por opiáceo ou opioide, que é a mesma coisa, ocorre por asfixia, né? Porque o padrão respiratório diminuiu, a pessoa não tem ventilação. Acaba a troca gasosa comprometida, ela vai sensação de asfixiar, de sufocamento, que faz insuficiência respiratória. As pupilas das pessoas com envenenamento pelo ópio inicialmente estão contraídas. Mais tarde, elas ficam dilatadas, né, à medida que ela vai se asfixiando. A temperatura corporal ela vai cair, a pessoa ela vai fazer hipotermia, né? A pele vai se tornar fria e úmida, com aparência cianótica e cinzenta. Claro, né, gente? Não está tendo troca gasosa, e aí a gente já sabe que a hemodinâmica vai ficar comprometida. No tratamento da intoxicação, a atenção a gente deve voltar primeiro para quê? Para medidas de controle, né? Para medidas de controle do processo respiratório. E aí a gente tem que ter uma pessoa que envenenou por ópio, fez overdose por ópio, ou morfina, ou dolantina, dolossal, enfim, qualquer medicamento opioide, a gente tem que estar implementando medidas que favoreçam o processo ventilatório da pessoa, ou seja, a gente vai implementar todas as medidas de cuidado voltado para a respiração. E aí são
diversas que a gente sabe, né? De implementação de oxigenação, tem pessoas que têm que ser entubadas, a ventilação mecânica, a questão do posicionamento no leito, enfim, vários cuidados. Às vezes é necessário utilizar alguns medicamentos que são estimulantes respiratórios, como uma mistura de CO2 e oxigênio, né? Mas esse tipo de medicamento, esse tipo de estimulante respiratório é só mesmo em situações graves, né? E aqui nós temos algumas explicações, algumas implicações clínicas que a gente deve estar atento, né? As pessoas que fazem uso de opioides. A gente tem que avaliar a dor e a resposta do medicamento à dor. A gente nunca vai começar com o medicamento mais forte, sempre com o medicamento analgésico mais fraco, e à medida que a dor não vai sumindo, ou seja, a dor se potencializa ou não some, a gente vai aumentando a dosagem ou modificando o medicamento. A gente não parte com o opioide primeiro, viu? Sempre começa com analgésicos mais simples, depois uns mais potentes, até chegar nos opioides. A gente não tem que estar dando opinião pessoal na ingestão desse tipo de medicamento para pessoas com dores crônicas, né? Porque que só o médico pode avaliar. A gente tem que avaliar a condição das pessoas, né? Que tá com problema e que precisa de um opioide, porque tem algumas que podem fazer depressão, ansiedade. Opioide com medicamento para tratamento voltando. A gente não pode, tem que estar atento, porque opioide ele não pode ser administrado no mesmo horário com medicamentos que são utilizados para transtornos psiquiátricos, né? Porque a gente sabe que potencializa a depressão do sistema nervoso central de modo abrupto e intenso. Então, a gente tem que estar atento. Eles fazem interação medicamentosa, potencializando um ao outro, pode levar a pessoa a coma e morte. Isso é fato. Então, vamos estar atentos, né? Vamos estar atentos também. Então, por isso que a gente tem que estar atento. Tudo que a pessoa está sentindo, aos medicamentos que a pessoa está utilizando, a sintomatologia dela. Então, não é algo assim que sabe? Não é algo que é assim para todos. O medicamento, os opioides, eles são prescritos de modo individual e singular, porque conforme cada pessoa, né? Às vezes é preferível, a depender se a pessoa estiver hospitalizada, às vezes tem que trocar o tipo de medicamento, seja de transtorno psiquiátrico ou o próprio opioide tem que ser avaliado, porque não, a gente viu que não existe só morfina de opioide, são vários. A gente tem que estar atento ao comportamento das pessoas também, pessoas que têm um comportamento compulsivo por esses medicamentos, que causam vício, a gente viu que ele causa dependência, então as pessoas elas ficam muito agoniadas quando não está em uso, e é muito comum a pessoa causar logo dependência. O uso de medicações analgésicas deveria ser de natureza progressiva, como eu falei para vocês, começando por medicamentos analgésicos leves e caminhando para agentes mais fortes, né? À medida que a dor aumente. Como eu falei para vocês, então ele é progressivo. Começa com analgésicos leves, analgésicos mais potentes, e vai avaliando até a dosagem, até chegar no opioide. A gente tem que encorajar sempre o paciente a falar da dor, o que é satisfatório ou não para alívio, que a gente sabe que existem outras medidas de conforto também para a dor, né? Antes da gente chegar no opioide, tecnologias mais leves, medidas que, na verdade, não são medicamentos, né? E nós já vimos vários. Remédios alternativos, que não são medicamentos. Nós temos que estar atentos sempre a pessoas que fazem terapia de doença crônica, ter uma meta, né? Para poder ver um modo de estar diminuindo a dosagem do medicamento. Uma coisa interessante aqui no ponto 10. A dependência física a um opioide, ela pode acontecer em até 2 semanas de uso. Então, vamos estar atentos também quanto tempo esse paciente está utilizando um derivado de ópio. E é isso, gente. Esse foi nossa aula, tá? Sobre opioides. Foi uma aula mais simples, é mais simples, eu falei para você que é um assunto mais fácil, tá? Eu vou estar postando, tem um chat, um fórum aberto no
nosso Moodle, para vocês estarem tirando dúvidas. Eu quero que vocês tirem dúvidas, porque eu vou estar avaliando a frequência através disso também, tá? Vamos estar trabalhando esse assunto com calma, vamos estar discutindo no fórum de discussão, tá? E quem tiver dúvida pode mandar para Carmiele me passe, eu passo para ela também, tá certo? Ah, as suas dúvidas através do WhatsApp também, tá? Então fiquem tranquilos, o assunto é tranquilo. Depois que a gente falar um pouquinho mais dele, eu tirar as dúvidas, aí a gente parte para o nosso segundo assunto, tá certo? Então até a próxima. Um beijo.